Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a nossa missão como igreja, de ser como Jesus e servir como Jesus, nós precisamos olhar para o ser como um ser relacional. Um ser relacional, de relacionamento. Nós precisamos entender que nós somos chamados primeiramente para ter um relacionamento com Deus. Vamos ser a partir daquilo que conhecemos de Deus e nos relacionamos com Ele. E vamos servir para fazer Jesus conhecido, sim ou não? Servimos para fazer Jesus conhecido. Nós poderíamos falar em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Nós conhecemos a Deus e nós o fazemos conhecidos. Ser como Jesus e servir como Jesus. E nós somos chamados, queridos, a conhecer a Deus. Olha o que 2 Pedro, capítulo 3, no verso 18 nos fala. Olha que interessante. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 18. A palavra de Deus, ela fala assim: antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Somos estimulados a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Sim ou não? Somos estimulados a isso, queridos. Então, existe um crescimento. Existe um crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Queridos, existe um crescimento. Dia a dia nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Se você olha há um tempo atrás, eu estava até conversando com o Marcos estava falando comigo: pastor, eu olho para trás, há 6 meses atrás, não é mais o mesmo Marcos. E quando nós olhamos para as nossas vidas, se nós estamos caminhando com Jesus, nós vemos que as revelações de quem Deus vai crescendo em nossas vidas, sim ou não? Eu gosto do exemplo, queridos, de uns anos atrás. Há 25 anos, talvez atrás, 30 anos atrás, na igreja, os músicos, queridos, os nossos amigos que tocavam, eles tocavam, queridos, com a camiseta do Raul Seixas. Hoje, queridos, se nós subirmos no altar com a camiseta do Raul Seixas, nós vamos escandalizar e nós vamos perceber. Não faz sentido. Sim ou não? Sim. Há um conflito. Você olha, cara, não. Por quê? Porque nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Sim ou não? Sim. Se você olha há 1, 2 anos atrás, se você tem crescido em Deus, você olha, cara, como que eu podia ser crente daquele jeito? Sim ou não? Assim como daqui a 10 anos, nós vamos olhar para o dia de hoje e falar assim: como que a gente podia ser crente desse jeito? Por quê? Porque nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Sim ou não? Então existe um crescimento, queridos. E nós estamos crescendo. Lembra lá da porta do inferno? Eu já sei, trava o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Querido, Jesus é ilimitado, sim ou não? Existem facetas dele que você não conhece. Existem facetas dele, queridos, que não cabem na nossa teologia. Existem movimentações de Deus, queridos, que nós não conseguimos compreender de forma intelectual. Sim ou não? E olha que interessante essa promessa, queridos. Daniel capítulo 11, verso 32.
E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas olha a parte B desse versículo, que eu quero me concentrar. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus, queridos, essa é uma promessa para mim e para você. É uma promessa para as nossas vidas. O povo que conhece o seu Deus. O nosso Deus, queridos, é um Deus pessoal. Você sabia que você tem um Deus? Você tem um Deus relacional, um Deus que nos resgatou, que nos chamou pelo nome. Olha o que a primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 9 ao 10, nos fala. Um texto muito conhecido, queridos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 10. Olha que interessante, queridos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Fala um amém, hein? Amém. É para nós, queridos. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos e somos isso pela obra redentora de Jesus, queridos. Eu e você somos de Deus. E o melhor, Ele é o nosso Deus. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Olha o que Apocalipse capítulo 1, do verso 5 ao 6 nos fala. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Aquele que nos amou. Aquele que nos amou. Sabe aquele bilhetinho que nós entregamos ou temos na nossa geladeira assim? Jesus te ama. Porque nós não compreendemos isso. Nós não compreendemos. Por isso que nós nos esforçamos para que Deus nos ame. E quanto mais nos esforçamos, mais nos frustramos. Porque Ele simplesmente nos ama. Sim ou não? Quer ver? Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Você tem um sentimento muitas vezes que brota dentro de você de insuficiência? Você olha para a palavra de Deus, você olha para Deus e você se acha insuficiente, sim ou não? E você acha que você tem que fazer aquilo. Aí talvez, de uma forma sobrenatural, Deus vai te aceitar. Esse sentimento de insuficiência, ele brota porque nós não entendemos que Deus nos ama. Nós ainda achamos que nós precisamos conquistar o amor de Deus. Ele simplesmente nos ama. Pastor, e os nossos pecados? Ele nos libertou dos nossos pecados. E se eu errar, pastor? Se você errar,
O Espírito Santo te convence, você se arrepende e continua a... Sim ou não? Pastor, você está falando então nós podemos viver de qualquer jeito? Não, não é isso. Porque se você conhecer o verdadeiro amor de Deus, queridos, esse amor te constrange. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o amor de Deus nos constrange. É impossível viver do mesmo jeito sabendo que Deus nos ama. Só que se eu não entendo que Deus me ama, eu continuo fazendo a minha justiça própria. Cavando, 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 cavando em um lugar que a gente não chega a lugar nenhum. Pelo seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados. O que nos separa de Deus, queridos, eram os nossos pecados. Hoje em Cristo Jesus nós temos acesso a Deus. Ele nos perdoou e abriu um novo e vivo caminho pelo véu da sua carne. E podemos falar que nós temos um Deus e não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Vamos lá para Daniel capítulo 11, verso 32. Mas um povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Queridos, a palavra-chave aqui é conhece ou conhecer. Essa palavra conhece, queridos, é essa palavra aqui, ó, é iada no original. Que é o que? Conhecer, 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 aprender a conhecer, saber por experiência. Essa palavra iada aqui, queridos, é a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 4, verso 1. E Adão conheceu a Eva. Algumas traduções vão falar, e Adão coabitou com... É uma palavra, queridos, que traz, é a mesma essência de relação íntima, queridos. É um conhecimento íntimo, queridos. Esse conhecimento fala de um conhecimento íntimo, de um conhecimento relacional, não somente de um conhecimento intelectual, mas de um conhecimento pela experiência relacional. Por isso que existe uma diferença entre conhecer e conhecer. Muitas vezes para nós, quando falamos em conhecimento, queridos, entendemos que pelo fato da muita informação que temos sobre um determinado assunto, nós conhecemos. Você já viu quando você vai falar alguma coisa, você fala, está conversando com o crente, você fala, você já percebeu isso? A pessoa fala, vou estudar sobre o assunto. Você já ouviu isso? Não é esse tipo de conhecimento. O estudo, queridos, faz parte do processo, mas não é o processo. Fala um amém aí. Amém. Queridos, a Bíblia não é algo que se estuda de forma intelectual. O estudo da palavra de Deus, queridos, ela faz parte do processo do conhecer. Posso ouvir um amém? O estudo intelectual, ele faz parte do processo, mas ele não é o processo. Porque senão, nós falaríamos que somente as pessoas que têm capacidade intelectual desenvolvida conheceriam a Deus. E eu conheço pessoas semi-analfabetas, queridos, que conhecem a Deus muito mais do que pessoas extremamente desenvolvidas na sua intelectualidade. Sim ou não? Quer ver um exemplo? Sei lá, vamos pegar alguém famoso aí. A pessoa fala assim, eu conheço o Neymar. Sei todas as informações dos seus números, da sua carreira, sei o número da sua chuteira, sei o que ele acertou e errou na sua carreira, segundo a minha perspectiva. Conheço tudo sobre o cara, só que nunca sentei na sua mesa. Eu nunca conversei com ele. Eu nunca tive intimidade com ele. Então eu não conheço. Consegue me entender a diferença de conhecer e conhecer? Nós estamos falando de um conhecimento íntimo. De sentar à mesa com Deus.
Estudar sobre Deus é bom, queridos? É. Muito melhor é conhecer a Deus. Como conhecer a Deus? Como crescer nesse conhecimento? Primeiro, através do trilho da sua palavra. A palavra de Deus, queridos, ela é o trilho. O nosso Deus é um Deus da palavra. A palavra é o trilho. Mas a palavra de Deus, queridos, não se absorve somente de forma intelectual. Nós nos relacionamos com a palavra. Sim ou não? Olha o que 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Eu vou ler na NVT aqui, queridos. Na nova versão transformadora. Olha que interessante. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Toda a escritura, queridos, é inspirada por Deus e ela nos ensina e põe ordem nas nossas vidas. Para nos ensinar o que é verdadeiro, queridos. A palavra de Deus, ela nos ensina o que é verdadeiro, ou nos ensina sobre a verdade. Você sabia que a maioria das suas certezas às vezes não são verdades? Pastor, eu tenho certeza sobre determinado assunto. Talvez a sua certeza não seja uma verdade. Tem um monte de gente aí fora, queridos, falando sobre certezas, mas não são verdades. As verdades de Deus são imutáveis, estão na sua palavra. Sim ou não? O nosso coração, queridos, preste atenção aqui em mim, o meu e o seu coração, eles são uma fábrica de ídolos. Nós vivemos construindo os ídolos, queridos. Você já ouviu a expressão, eu acho isso, eu acho aquilo, e às vezes o nosso achismo se tornam ídolos. Principalmente, queridos, os novos convertidos. Você já conversou com um novo convertido? Às vezes o cara se converte ou está se convertendo, o cara tem um monte de experiências, ele monta vários deuses, e ele cria os seus deuses e fala, Deus faz assim, sim ou não? E não é só novo convertido, pior quando o crente mais velho, é assim que Deus age, é só assim. Criamos ídolos, queridos. Eu e você trazemos uma bagagem de experiência e construímos deuses muitas vezes em cima das nossas experiências. E deixa eu te dar uma boa notícia para você. A palavra de Deus, ela destrói esses ídolos. Ela destrói, queridos. Quantas vezes, queridos, achamos que Deus é assim, assim, ou vai fazer assim e nada. Você já pensou, queridos, às vezes você está passando uma dificuldade assim, não sei se aconteceu com você está passando uma luta, uma prova, uma dificuldade, ou você está tocando a tua vida, e daí de repente você cria uma grande ideia, e você fala, nossa, Deus vai fazer assim, 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 daí vai acontecer assim. Quantas vezes você acertou? E daí você fica bravo com Deus. Daí você vai evangelizar, queridos, aqui não sei, Campo Largo eu nunca fiz isso. Curitiba, quando a gente ia fazer evangelização de rua, queridos, eu ia fazer evangelização de rua em Curitiba, queridos, de 10 pessoas que eu abordava à noite, 7 eram desviadas. E daí você ia conversar com elas, mas por que desviou? Ah, porque eu achei que Deus ia fazer isso e Ele não fez. Queridos, que absurdo. Deus, Ele não foi o meu gênio da lâmpada. Porque nós criamos expectativas, queridos, e nunca nós acertamos, sim ou não? Porque nós achamos, criamos experiência, achamos isso e achamos aquilo. Esses dias eu estava vendo uma live sobre musculação. Eu gosto de estudar educação física, queridos, não parei de estudar desde que eu me formei.
Eu estava vendo uma live de musculação e eles estavam passando novos conceitos, passando algumas coisas. E eles passaram um negócio que eu nunca tinha visto. O cara estava explicando lá sobre treinamento. Queridos, sabe quando você tem um conceito formado? E você fala, não, o negócio é assim. De repente o cara está te provando por artigos científicos, estudos sérios, que tudo aquilo que você acreditava não tinha nada a ver. Sim ou não? A desconstrução não te deixa tonto assim, você vai falando, cara, nada a ver isso, nada a ver. Ele foi provando. Quer ver um assunto discutível, queridos? Há 10 anos atrás o ovo era o pior alimento, queridos. Todo mundo falava mal de ovo, queridos, sim ou não? Hoje é o melhor alimento. Há 15 anos atrás, queridos, carne de porco não prestava. Hoje os estudos falam que é a melhor carne que existe. Sim ou não? E para desconstruir algumas coisas que nós construímos, queridos, sim ou não? E deixa eu dizer uma coisa, na caminhada com Deus, volta e meia, Deus vai desconstruir muita coisa nas nossas vidas. Muitos conceitos que nós tínhamos certeza, não, Deus age assim, Deus só faz assim. E vai desconstruindo. Pastor, conheço pessoas que conhecem a Bíblia, mas não refletem Cristo. Você já conhece pessoas assim, sim ou não? Você deve estudar a Bíblia sim, mas você precisa aprender a se relacionar com ela. Eu tive um amigo meu, queridos, eu ganhei ele para Jesus, queridos, e depois ele ganhou a mãe dele. A mãe dele foi por muitos anos, queridos, anos, professora de geografia na rede estadual de ensino. Quando ela se converteu, ela pegou a Bíblia e ela estudou como? Como um livro de história. E ela não conseguia entender. Ela não conseguia se relacionar. Ela estudava como um livro comum. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro comum. Olha o que João, capítulo 6, versículo 63 nos fala. João, capítulo 6, versículo 63. Olha o que a palavra de Deus nos fala. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Olha em outra tradução. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. A palavra de Jesus, queridos, ela é Espírito e vida. Ela age além do intelecto, da interpretação intelectual. A palavra de Deus, queridos, atua nas nossas vidas dando vida, nos alimentando, nos edificando. Por isso, queridos, que é um conhecer íntimo. Às vezes a pessoa fala, pastor, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Queridos, continue somente lendo, se relacionando com a palavra. Quer ver um exemplo? Você lembra o que você comeu segunda-feira passada? Você lembra? Mas te nutriu, sim ou não? Talvez você não lembre o que você leu segunda-feira passada, mas aquilo está te edificando, porque aquelas palavras, elas são Espírito e vida. Você vai se relacionando com ela, e ela vai te alimentando, te sustentando. Talvez intelectualmente vocês não estejam entendendo, mas a palavra de Deus, ela vai te alimentando. Pastor, tenho dificuldade ainda. Continue se relacionando. Às vezes é um versículo, queridos, é uma palavra que ela salta e ela te sustenta. Como conhecer a Deus? Através da comunhão com o Espírito Santo. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 em algumas traduções, em algumas traduções, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A graça de Jesus Cristo que nos salva, o amor de Deus que nos envolve e a comunhão com o Espírito Santo que nos traz as revelações da parte de Deus.
Essa comunhão, queridos, com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8 fala assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós só podemos ser testemunhas de Jesus, queridos, ser como Ele, servir como Ele, através do poder do Espírito Santo que vem sobre nós. Por isso que nós precisamos ser revestidos de poder. Para quê? Para sermos testemunhas. É impossível, queridos, ter testemunha de Jesus sem esse poder, sem o empoderamento do Espírito Santo, sem a comunhão com o Espírito Santo. Olha que interessante o que essa palavra de testemunha nos fala, queridos. A palavra testemunha é essa aqui, Marcos, que é a raiz da palavra mártir. Olha que interessante. Aquele que por seu exemplo provaram a força e genuidade da sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. E recebereis poder para quê? Para viver com Jesus, ser só testemunha até se precisar morrer por Ele. Poder de Deus, queridos, não é para sair rodando. Por mais que eu creia nas manifestações, queridos, mas não é para... Manifestações de Deus são quando as pessoas caem, recebem toques. Isso são manifestações. Poder, queridos, é para ser testemunha até o fim. Esse poder para viver uma vida com Cristo, aonde eu conheço Deus de forma íntima, a ponto de viver para Ele, conhecer a Deus e conhecer Jesus na sua morte, a ponto de eu e você morrermos por Cristo. Talvez aqui a gente não morra, queridos, de forma física, mas muitas vezes nós vamos ter que morrer. Muitas vezes não, deveria ser todas as vezes nós deveríamos morrer para nós mesmos. Sim ou não? Olha o que Filipenses capítulo 1, versículo 21 nos fala. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso só é possível, queridos, através da comunhão com o Espírito Santo e a obra dele nas nossas vidas. O meu papel é decidir se render a Ele. Como conheço a Deus? Me relacionando com o Espírito Santo. Como que eu conheço a Deus, pastor? Através da igreja. Somos corpo de Cristo, sim ou não? Ele é o cabeça, queridos, e eu e você juntos, nós somos o corpo. Atuamos de forma diferente, mas somos um. Fala um amém. Atuamos de forma diferente, mas não somos um. Nesse interagir, vemos Cristo se manifestando. Olha o que João capítulo 3, versículo 34 e 35 nos fala. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos... Como que vão conhecer, queridos, que nós somos discípulos? Através das curas? Através dos dons? Através da manifestação daquilo que nós chamamos de poder? Não. Quando nós amamos uns aos outros, a maneira que nós nos relacionamos. Não só os de fora vão ver, mas quando nos relacionamos com amor, assim como Jesus nos amou, vamos conhecer melhor a Ele. A gente estava brincando ontem, estava conversando com os amigos meus ali que eles vieram, e um deles falou assim: o receber, queridos, o amor de Jesus é fácil, o difícil é amar o irmão. E a gente deu risada, brincou. Só que é no nosso relacionamento que nós conhecemos a Jesus, queridos.
Pastor, não precisa de igreja. Precisa, queridos. Você fala que não precisa de igreja porque você se machucou. Precisa. Queridos, teria como ter um relacionamento, queridos, se eu falasse pro Denis assim, Denis, ó, o negócio é o seguinte, eu amo você, Denis. Amo a Ju. Amo. Eu quero que vocês vão lá em casa almoçar, eu quero ter relacionamento com você. Só que o negócio é o seguinte, eu não suporto os teus filhos, cara. Então, eu amo você, Denis, e a Ju, e eu quero vocês perto da gente, eu quero que vocês vão lá em casa. Só que eu não suporto seus filhos. Ia ter como ter relacionamento? Tem como a gente dizer a Deus assim, eu amo você, Deus, mas eu não suporto os teus filhos. Jesus é gente boa, o problema é o fã-clube. Você já ouviu isso? Olha o que Colossenses capítulo 1, verso 15 nos fala. Olha que interessante. Ele é a imagem, ele está falando de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo, queridos, é a imagem do Deus invisível. Sim ou não? Hoje eu e você somos corpo de Cristo, sim ou não? Nós somos a imagem do Deus invisível na terra. A revelação do amor do Pai também acontece nos nossos relacionamentos. Quando nos relacionamos através desse amor, manifestamos o conhecimento de Deus e nos tornamos a imagem do Deus invisível. Perdoamos e somos perdoados, amamos e somos amados, ministramos e somos ministrados. Assim a cada dia crescemos no conhecimento de Deus. Quer melhor lugar para você aprender a perdoar que a sua casa e a igreja? Quer melhor lugar para aprender a amar e ser amado? Porque a gente fala assim, a gente pensa assim, queridos, olha o nosso raciocínio. Pastor, é difícil amar aquele lá, né? Diferente, é difícil. Sim ou não? Você não pensa assim? Às vezes você está bravo com o irmão, você fala, como que... Não quer, vou mudar de igreja, porque não aguento mais aquele, vou mudar de igreja. Porque é difícil amar o outro, sim ou não? Nós fomos amados, precisamos... Só que você já pensou que você é o outro? Você já pensou que é ruim de te amar? Você já pensou que você é ruim de liga? Você é sarna? Tipo azia, assim, você quer as coisas do teu jeito, ou azia mesmo. Eu sou o outro, queridos. E tem o outro que é difícil. Só que quando nós vamos crescendo no conhecimento, somos desafiados a amar, vamos amando, vencendo as dificuldades, manifestando a Deus e nos tornando a imagem do Deus invisível, a ponto de as pessoas olharem e falarem, eu quero andar com aquele povo, porque eles são diferentes, mas eles se amam. Em um contexto que nós vivemos de liberdade, queridos, é simples. Quando nós olhamos a história da igreja perseguida, queridos, é na perseguição que vem, queridos, nós nos amamos. Espero que não seja necessária uma perseguição para a gente se unir. Sim ou não? Porque muitas vezes a gente é o outro. E por fim, a promessa. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte para proezas. Nós nos tornaremos fortes e nós vamos fazer proezas.
E assim nada se torna impossível. Vamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos. Antes de nós irmos para o nosso momento de ceia, queridos, eu gostaria que você tirasse mesmo um tempo para orar. Que enquanto eles ministram uma canção, você tirasse um tempo para orar. Queridos, o conhecer a Deus, queridos, é esse processo de crescimento. E muitas vezes, queridos, esse crescer é dessa forma comunitária, queridos. Aonde nós vamos nos afiando. Decida amar a igreja, decida amar pessoas, decida se render a Deus nessa manhã. Amém?